Pergunta sincera: qual a lógica de investir em FIIs? Desde setembro de 2012, com dividendos, dados mais antigos, IFIX 122%, IGPM 124%, CDI 85%, 139% e DIV 73%. A tal da renda mensal só está disfarçando a perda de patrimônio? Não? Acha o produto uma merda, risco de renda variável, proventos ajustados, risco de inadimplência, de vacância, risco da taxa de juros, risco de diluição, risco de má administração de gestor, etc. Daí surgem uns caras aqui que querem empurrar essas porcarias para os incautos. Tem sido uma discussão muito comum e muito acalorada a respeito dos fundos imobiliários. Os fundos são uma forma de investimento viável ou não são uma forma de investimento viável? É uma forma que pega aqueles novatos e os prende em prejuízo ou é uma forma que ajuda você no seu começo justamente por dar aquela liquidez dos dividendos? A gente vai discutir esse tema hoje e esse é o assunto que vai trazer o nosso pretexto para falar de economia. Muito prazer, me chamo Douglas Feijó, sou consultor de investimentos e estarei aqui para ajudar a tirar essa dúvida. Primeiramente, vamos à parte óbvia. Se a gente comparar CDI versus IFIX, o que é o resultado? Para quem não conhece, IFIX ele é o índice dos fundos imobiliários, ou seja, ele resume ali os principais fundos imobiliários e sua rentabilidade para nos mostrar ali o quanto que ele está performando, se bem ou se mal. E o CDI ele seria ali a nossa taxa de juros presente, é o benchmark que a gente usa, a comparação que a gente usa para renda fixa. E se a gente comparar um com o outro, o que vale mais a pena no prazo máximo estendido que a gente consegue ter? Desde o início do IFIX, a gente tem ali então uma rentabilidade maior do CDI e menor do IFIX. Mas será que isso significa que os fundos imobiliários são ruins? Até porque, por que eu vou preferir ter uma volatilidade nos fundos imobiliários, sendo que eu posso ter a constância de um CDI, de um juros, de uma renda fixa e conseguir um resultado melhor? Aí que a gente tem que ter cuidado. Tudo em mundo de investimentos depende. E aqui, para investir em fundos imobiliários, depende do quê? Da janela de tempo, qualidade dos ativos, estratégia da distribuição e preços de compra. Eu posso pegar para você um período de tempo em que os fundos imobiliários vai sim performar acima do CDI. Mas não adiantaria te mostrar isso para falar valeu a pena investir em FIIs. Simplesmente. Também posso te mostrar a qualidade dos ativos. E aí essa qualidade dos ativos, analisando o ativo em particular, ele pode performar melhor do que o CDI. E a estratégia de distribuição ela pode fazer um papel fundamental na sua carteira. Se você está muito concentrado em FIIs, pode ser sim que você está sofrendo muito neste momento. E a gente vai até fazer lá no final um comparativo com outras classes de ativos, te mostrando a importância de ter outras classes de ativo, principalmente para você aí que gosta de concentrar em FIIs por conta da renda mensal. Fica até o final que eu vou fazer esse comparativo. Beleza, meu trabalho é justamente alinhar isso com você. Não compre caro, é a regra. Ter estratégia é mandatório. Se você não tem estratégia, você está indo conforme as ondas aí, conforme as modas vão surgindo, e quem vai pela moda sempre se dá mal no mercado. Você é colocado como sardinha. Aliás, sardinha significa nada mais do que você é uma vítima, uma presa dos tubarões. Essa é a linguagem do mercado para você que só segue moda.
e escolher bons ativos é necessário. Para a gente começar o nosso trabalho, eu gostaria aqui de comparar um ativo em específico para você ver que eu consigo sim pegar bons ativos na janela máxima e falar ele rende melhor do que o CDI. E esse ativo que eu falo é o HGLG. Veja aqui que pegando o último relatório gerencial, eles fazem um comparativo ali do rendimento do CDI bruto, rendimento do IFIX e o rendimento do HGLG, somando ali os dividendos e o ganho de capital. A gente vê nesse gráfico uma distância bem grande entre o fundo e também o CDI, sendo o fundo performando muito melhor. Veja, então, é possível a gente achar bons ativos que fogem da regra do IFIX no período máximo. Porém, temos uma outra questão. Há bons ativos que, mesmo sendo bons ativos, no período todo não vão representar um ganho em relação ao CDI. Esse é um dos exemplos, o HGBS. Se a gente investisse no HGBS desde o início do IFIX, a gente teria ali uma perca em relação ao CDI. Lembrando que sim, é um ganho, seu patrimônio aumentou, porém em relação ao CDI ele foi abaixo. Mas se a gente olhar desde o início do fundo HGBS, a gente vai perceber que sim, o fundo performou melhor. Então veja, há janelas e há janelas. Se a gente pegar o gráfico de rentabilidade desde 2008, quando o HGBS foi fundado, a gente tem ele ganhando do CDI. Mas o que é de importância vital para a gente decidir ou não entrar em fundos imobiliários? Como a gente sabe se estão baratos, se estão caros, momento de entrada? Esse, inclusive, é um ponto primordial para a gente decidir se é uma boa classe de ativo para a gente estar investindo agora. E se pegarmos desde o início do IFIX, e se a gente comparar com títulos de renda fixa de juros atrelados ao IPCA, a gente vai ver uma correlação muito interessante, uma correlação negativa. Ou seja, enquanto o IFIX sobe, quer dizer que os juros estão caindo. Os juros do NTN-B, que é a comparação que a gente fez aqui, eles estão caindo e vice-versa. Quando o NTN-B está subindo, a gente vê o IFIX caindo. Essa relação inversa vem justamente porque juros altos começam a pressionar títulos de renda variável e os fundos imobiliários são alguns dos títulos de renda variável e eles têm esse efeito até mesmo mais forte dependendo do tipo de fundo imobiliário. Veja, não é um efeito igual para todos os fundos imobiliários. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Daí a gente entra também com a análise. Beleza, vamos ao ponto agora de comparar os fundos imobiliários com outras classes de ativos. Primeira coisa que você tem que pensar: vale a pena ter fundo imobiliário na minha carteira comparado com outros ativos? Eu quero te falar que vale sim. Por quê? Porque cada classe de ativo tem um risco, uma correlação entre um e outro, e você precisa ter ativos diferentes com correlação diferente em sua carteira. Esses ativos diferentes com correlação diferente na sua carteira vão fazer que a sua carteira seja mais estável como um todo e entregue uma rentabilidade de longo prazo sem te dar muitas preocupações. Esse é um trabalho do consultor ao montar uma estratégia para você, montar uma estratégia em que você esteja dentro do seu perfil de risco e ainda tenha um alto rendimento. Beleza, dito isso, vamos à comparação, os fundos imobiliários em relação a outros ativos. E primeiro, comparando com o Ibovespa, a gente vê claramente que o Ibovespa
e o IFIX, eles têm ali uma correlação bem próxima, mas veja que a volatilidade do IBOV é maior do que a do IFIX, além de que ele não tem a vantagem, ou para alguns desvantagem, de pagar dividendos mensalmente, essa característica própria dos IFIX. As ações, elas podem pagar dividendos, mas normalmente trimestrais, às vezes semestrais, às vezes anuais, e às vezes não são programadas ou previsíveis. Então veja que são classes de ativos que performam semelhante, mas com características diferentes. O IFIX, então, os ativos que compõem o IFIX tendem a te dar liquidez por conta dos dividendos. E isso se mostra aqui no final com uma diferença até relativamente pequena comparado a um prazo tão grande de comparação, porém o IBOV se performou melhor. Comparando então o IBOV com o IFIX, a gente tem que o IBOV performou melhor, só que ele tem características diferentes e não foi tão melhor assim. Agora eu quero também te lembrar que o índice do IBOV, do Ibovespa, não é tão bem feito assim comparado a índices aí de fora. A gente até fala assim que o IBOV não é um grande representante das ações, se você pode também escolher bons ativos ali e performar muito melhor que o IBOV, lógico, com estudo ou com a ajuda de um consultor financeiro. Segunda comparação que eu quero fazer aqui é uma das mais utilizadas por aqueles que atacam o fundo imobiliário, que é o IMAB 11, ou ETF que replica os títulos públicos NTN-B, que são os atrelados à inflação. Se a gente fizer um comparativo entre os ativos atrelados à inflação de tesouro, a gente vai ver que eles ganham, em média, muito bem dos fundos imobiliários. Isso se mostra principalmente por causa do Brasil sendo um país que realmente pressiona os juros e ele traz uma constância ali muito maior do que fundos imobiliários. Qual que é o ponto? Por que eu vou investir em fundos imobiliários se ainda eu posso ter um IMAB, um ETF de renda fixa, uma renda fixa que me pague melhor no longo prazo? Vai depender simplesmente da sua lógica, da sua estratégia e vai depender também de onde você entra, se você paga caro ou paga barato nos ativos. Isso faz muita diferença na hora de investir. Você sabe avaliar se você está pagando caro? E a terceira comparação que eu quero fazer aqui seria com o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente vai fazer essa comparação e eu gosto muito dessa comparação porque me ajuda a levar vocês a investir no exterior, algo que é muito negligenciado aqui pelos brasileiros. Veja a diferença de rentabilidade. Enquanto o índice do IFIX rendeu 97,73% desde ali de final de 2012, a gente tem o SPY, ou seja, o S&P 500, rendendo mais de 433%. A gente lembra também que investimentos no exterior estão rendendo em dólar, por isso muitas vezes a gente tem uma sensação de que eles estão crescendo menos, mas eles também têm um agregado da valorização cambial. E isso que eu quero trazer para vocês. Lógico, se fosse por mim, investiria a maior parte lá no exterior, mas tem aqueles nossos interesses domésticos que a gente tem que olhar também. Interesses domésticos como a liquidez em real, que muitas vezes é necessária e que muitas vezes a gente consegue um upside melhor no Brasil, uma coisa por ter uma volatilidade maior e por fazer uma análise de preço e entrada em momentos acertados. Resumo da nossa aula então é que o IFIX perdeu para o IBOV
embora nem sempre esteve atrás, e te trará um pouco mais de estabilidade do que as ações. Perdeu para o IMAB, porém comprar a preços bons faz total diferença aqui. Se você quer uma rentabilidade maior, você vai ter um prêmio maior em FIIs, só que você tem que saber o momento de comprar e saber analisar qual FII você vai entrar. O exterior continua soberano, com índice mais competitivo e mercados mais maduros. Aí a gente ressalta: invista no exterior, não esqueça disso. E se você acompanhou a gente até aqui, eu queria te deixar um desafio. Comente aqui aquele ativo que você mais tem na carteira e também deixa o seu like para que a gente continue fazendo esse trabalho. Impulsione o nosso conteúdo compartilhando para aqueles amigos, leve esse debate à frente. Em minha opinião, faz sentido os fundos imobiliários em alguma medida, mas eles não devem ser uma proporção enorme na sua carteira. Principalmente, eles não devem ser aquilo que você investe sem estudo. A gente fica por aqui, até a próxima.